já ouviu falar no presente perfeito? Não estou falando desse presente perfeito, não é isso não. Eu estou falando do present perfect, um tempo verbal em inglês. Fabiana, professora de inglês, e hoje você vai aprender de forma simples e fácil como utilizar esse tempo verbal. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele like, tá bom? Vamos lá para a aula? Simbora! Então, pessoal, nós temos aí o presente perfeito. Afinal, o que é esse presente perfeito? Veja, todo tempo verbal em inglês, ele precisa de um auxiliar. Então, você tem aí o do para o presente, o do e o does. Você tem o did para o passado, você tem o will para o futuro. E você vai ter aqui o have e o has para o presente perfeito. Então, entenda. O have e o has, você entende que é o verbo ter, mas aqui, nesse contexto, nós vamos utilizá-lo como um auxiliar. E como todo auxiliar, na terceira pessoa aqui, pessoal, em se tratando de presente, ele vai sofrer uma pequena variação. Então, nós temos aqui, have para todas as pessoas, exceto para a terceira pessoa do singular, que você tem aqui he, she e it, que você vai utilizar o has. Okay? Memoriza isso aí, que a gente vai utilizar aí durante toda a aula. Então, nós temos essa estrutura aqui. Nós temos primeiro o sujeito. Então, o sujeito está aqui caracterizado nas pessoas dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, ele ou ela, nós, vocês e eles. Nós temos aqui, além do sujeito, nós temos o auxiliar, que é o have, ou has, quando se tratar de terceira pessoa, he, she e it. E nós teremos aqui o verbo no passado particípio. Então, entenda, esse auxiliar aqui, a função dele, o nome já diz, auxilia o verbo principal, que é esse aqui, que vai vir no passado particípio. E o que é esse passado particípio? Você tem estudado essa lista desde o ensino fundamental, não é isso? Pronto, hoje você vai estudar a terceira fileira da lista, chamada de particípio passado. Então, eu trouxe aqui para você a primeira lista, que é a lista de verbos irregulares. Então, observe aqui. Você tem o verbo no infinitivo, que eu costumo dizer que é o verbo como ele é. To buy. O que é to buy? Comprar. Olha a tradução aqui. To be. O que é? Ser ou estar. To see. O que é? Ver. Então, o infinitivo é o verbo como ele é, o natural. O passado aqui, você já trabalhou, já estudou esse tempo verbal. E o particípio passado é o que a gente vai estudar hoje. Então, eu tenho buy no infinitivo, bought, comprei, comprou no passado. E o particípio passado, comprado. De ser, sido, de estar, estado, de ver aqui, see, seen, visto. Então, isso é o particípio passado, ou seja, é essa fileira que nós iremos utilizar hoje. Por que que o verbo é considerado irregular? Porque ele tem uma variação aqui, nas escritas dele, falando de forma mais simples para você. Então, eu tenho o verbo se, ele vai variar no passado, só, e ele vai variar também no particípio passado, seen. Então, ele tem 3 variações, por isso eu chamo ele de irregular. Porém, alguns irregulares, ele tem também apenas 2 variações. Então, você vai ver aqui, por exemplo, o verbo buy, ele vai modificar apenas entre o infinitivo e o passado. Você vai perceber que no passado e no particípio ele se repete, bought e bought, ok? Então, não se preocupem com relação a isso, porque o verbo irregular, ele é minoria. A maioria dos verbos em inglês é regular. E aí vai facilitar para você entender melhor e assimilar. Por quê? Porque os verbos regulares, eles não têm essas variações que o verbo irregular tem. Vamos conferir aqui. Então, observe. Eu trouxe aqui a tabela do verbo regular para você entender. Ele segue uma regularidade. Todo verbo regular, ele é terminado em ed. É o caso aqui do verbo work. Para eu fazer o passado desse verbo, eu coloco ed ao final. Então, de trabalhar, virou o quê? Passado. Trabalhei, trabalhou. E o particípio passado
trabalhado. Porém, o passado e o particípio serão sempre iguais, facilitando aí para você memorizar. Temos também aqui, queridos, o verbo live, viver, morar, terminado em E. Sendo assim, eu acrescento apenas o de, ok? Então, lived, lived. Ó, passado e particípio. E essa mesma regra para o verbo dance, que você conhece bem aí, dançar. Então, também, danced, danced, ok? Então, dando sequência aqui, pessoal, nós vamos agora para a parte estrutural da língua, tá certo? Nas três formas que você já conhece aí, afirmativa, negativa e interrogativa. Na primeira delas, a frase afirmativa, a gente segue a mesma sequência. Um sujeito, um auxiliar e o verbo principal, que nesse caso nós estamos utilizando o particípio passado, que é o que você está vendo aí. Então, observe, nós temos aí o sujeito, I, auxiliar have, para a primeira pessoa, que é I, e o verbo no particípio passado, que é o worked. Então, você tem aí duas formas de traduzir essa frase. Se você quiser traduzir ao pé da letra, eu tenho trabalhado, ou simplesmente de forma mais livre, eu trabalhei. Na sequência, nós temos a negativa, vai funcionar da mesma forma. Nós temos aí um sujeito, o auxiliar seguido do not, mais o verbo no particípio passado. Então, você também tem duas formas de traduzir essa sentença. Eu não tenho trabalhado ou simplesmente eu não trabalhei, de forma mais livre. Temos aí a terceira estrutura da língua, que é a forma interrogativa. E nesse caso aqui, conforme você aprendeu, o auxiliar, ele vai vir para frente da frase. A gente vai fazer essa mudança aqui. Então, você tem aí, ó, a estrutura. Nós temos o auxiliar, o sujeito e o verbo no particípio passado. Então, ela tem trabalhado, ela trabalhou. O que é que mudou aqui para que você compreenda? Aqui você tem, então, she, terceira pessoa do singular, e você viu aí que a regra vai mudar para a terceira pessoa. Então, você vem aqui utilizando have, porque aqui é I, também aqui, ó, have, e aqui você mudou para has, por se tratar de terceira pessoa do singular. Então, para você lembrar aqui, ó, essa frase aqui, por exemplo, está na interrogativa. Se ela fosse ficar na afirmativa, na terceira pessoa do singular, você diria aqui, she has worked. Aqui você tem primeira pessoa, I have worked, e aqui terceira pessoa, she has worked. Então, você vai ver a variação do auxiliar have e para aqui has, conforme a gente viu no início da aula. Por que que esse tempo verbal, ele se confunde um pouco com o passado? Porque ele passeia aí na tradução entre o passado simples e o presente perfeito. Vamos entender bem essa diferença aí. Observe, em inglês, para que uma sentença seja considerada passado simples, é necessário que haja um marcador temporal. Observe essa frase. Eu trabalhei duro ontem. Então, eu tenho um marcador temporal nessa frase. Qual é? A palavra yesterday. Ontem. Ontem está deixando claro nessa frase que o dia de ontem acabou. Então, se o dia de ontem acabou, essa ação acabou. Então, isso é passado simples. Então, para ser passado simples em inglês, eu preciso ter um marcador temporal. Então, eu posso utilizar ontem, eu trabalhei duro ontem. Eu trabalhei duro semana passada. Sempre que eu marcar esse tempo, eu estou dizendo aí que isso é passado simples, ou seja, essa ação acabou. Pronto. Quando essa ação não tiver acabado ou tiver ainda uma relação com o meu presente, ele não pode ser passado. Então, observe essa frase. Eu tenho trabalhado duro ultimamente. Significa que eu ainda estou trabalhando duro. Então, quando isso acontecer, essa ação aconteceu lá no meu passado, mas ela permanece até os dias de hoje, eu continuo trabalhando duro. Isso é presente perfeito. Então, a palavrinha-chave aí é lately, ultimamente. Significa que a ação começou, mas não terminou. Então, é presente perfeito. Deu para entender a diferença? Imagine que nós temos uma linha do tempo, e essa linha do tempo, aqui no passado, essa ação começou, e ela terminou aqui no passado. Então, eu vou ter que marcar o tempo. Olha, foi ontem, foi ano passado, foi antes de ontem, né? Foi mês passado. Pronto, passado, simples. Se a linha permanece até hoje, no meu presente, eita, que eu tenho trabalhado tanto, tenho trabalhado duro.
significa que essa relação ainda permanece no meu presente. E isso é presente perfeito, ok? Let's practice. Vamos praticar. Bom, pessoal, então é isso. O que é que diz aqui? Ó, completa aqui as lacunas, preencha as lacunas com o verbo que está entre parênteses, usando aqui o present perfect. Então, vamos lá. Primeira questão diz, I have already. Você tem aqui sujeito e tem o auxiliar. Já sabe que, por se tratar de uma afirmativa, você deve completar aqui com o passado particípio do verbo write, que você sabe que é um verbo irregular. Então, como é que vai ficar aí? Exatamente. A próxima questão, nós temos aqui uma terceira pessoa do singular, he, e temos aqui o verbo work, que você sabe que é um verbo regular. Então, o que é que a regra diz? Todo verbo regular, ele é acrescido apenas de ed, para que nós façamos aí o particípio desse verbo. Então, se aqui tem o sujeito, está faltando o auxiliar. E quem é o auxiliar aqui da terceira pessoa? Nós temos aí quem? O has e o worked, que é o verbo regular. Bom, pessoal, a partir daqui é com você, tá? Então, você tem aí da letra A à letra G. Pausa um pouquinho o vídeo agora. Se precisar retornar, retorna. E responde para mim e envia aí apenas o gabarito para o meu Google Classroom. Se você quiser também, você pode colocar nos comentários, que a gente posteriormente lança também aí as respostas, tá bom? Para você conferir. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Você viu aí que não é esse bicho de 7 cabeças todo que o pessoal falava do present perfect? Tá aí. Se você ficou com alguma dúvida, pausa o vídeo, repete. Essa é uma grande vantagem da educação remota. Se tem alguma dúvida que ainda ficou pendente para você, comenta aqui no vídeo, tá? Se você tem alguma sugestão de aula que você queira ter, algum assunto novo em inglês, se você quer resoluções de questões para o Enem, comenta aqui no canal, que é uma forma que eu tenho de saber se essa aula está chegando até você, se você está gostando, se pode ficar melhor para você. Então é isso, fica bem, estuda bastante e até a próxima aula. Beijo!